O senhor tem bens no exterior, contas no exterior? O banco tem, a gente tem operações fora a gente estava iniciando uma operação fora do país. Agora, talvez eu tenha sido uma das pessoas mais escrutinadas no Brasil antes dessa operação. Antes, porque já havia pressão de mídia. Eu tenho todos os meus bens declarados, impostos altíssimos pagos ao longo do tempo, porque já existia esse escrutínio por parte do próprio Banco Central, que acompanha não só o banco, como a minha vida já há alguns anos. O senhor fala muito, né, da questão do Banco Central, da atuação do Banco Central, que, de certa forma, o senhor considera que foi prejudicial, né, enfim, a sua atuação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa só pontuar aqui a questão de 12 bilhões de CCBs falsas, que foram, né, o senhor falsificou, o banco do senhor emitiu esses títulos e conseguiu fazer dinheiro, né, com base nessa atuação que é criminosa. Desculpe, mas eu não concordo. Esse negócio não foi realizado. E eu não sei quais os créditos eles são bons ou são ruins, têm documentos ou não. Eu não tenho como saber que não foi o banco que originou. E o negócio não foi realizado ao final. Então, não existiu ação criminosa minha em nenhum momento e nem do banco. Pelo contrário. A obtenção da vantagem não é... Se existisse alguma ação criminosa, o banco tinha que ter tido alguma vantagem e alguém tinha que ter tido algum prejuízo, que não aconteceu. Mas as CCBs foram emitidas, o senhor imprimiu, porque tem no nosso processo. As CCBs, elas existem. Desculpa, mas a doutora está focada num ponto que é um ponto operacional do processo. Para você trazer um crédito para dentro de uma instituição financeira, tem um rito. E esse rito, parte desse rito é a emissão de uma CCB. Agora, tanto o negócio não foi concretizado que a gente não registrou nenhum prêmio. Eu poderia ter registrado o prêmio da operação da venda para o BRB. Como a gente tinha um contrato que dependia ainda de ser performado, a gente deixou ele numa conta transitória. Eu poderia ter registrado o prêmio, eu poderia ter cobrado de clientes. A gente não teve nenhuma vantagem com o negócio ao final. Porque essa conta que o senhor mostrou para mim não é a conta do prêmio. A conta que tem aqui é a conta dos pagamentos a terreno. Mas o prêmio também estava na conta transitória. Ele não foi registrado o prêmio no balanço do banco. Ele estava na conta transitória também. Então, ou seja, o banco não teve nenhuma vantagem com esse negócio. Ao longo do tempo, ficou o dinheiro na conta ESCO e depois a gente vendeu outros ativos, a não ser ter vendido os outros ativos depois do BRB. O dinheiro que o senhor recebeu não ajudou o senhor nessa questão financeira a pagar seus compromissos? Mas a gente cedeu os nossos ativos a preço justo, inclusive com deságio. Os ativos que a gente vendeu mesmo foi essa carteira. Por isso que eu tenho que discordar quando a senhora diz que a gente fez um ato ilícito, que não teve ato ilícito. A transação não ocorreu no final. E é por isso que a gente podia ter evitado isso aqui tudo. A transação não aconteceu. Para um crime ou para uma fraude acontecer, alguém tem que ter vantagem e outro tem que ter prejuízo. Nesse caso, o BRB não teve prejuízo, nenhum cliente teve prejuízo e o Banco Master não teve vantagem nesse negócio. Então, se o cara fez algum processo formal errado, se emitiu a CCB, se fez não sei o quê, são coisas administrativas que o Banco Central poderia ter tratado. Não precisava da gente estar aqui. O senhor acabou de falar aqui que o senhor precisava de dinheiro para pagar os seus vencimentos. Precisava, então, o dinheiro, e conseguia. os 12 bilhões não ajudou o senhor? 12 bilhões não ajudaram? Claro, mas a gente vendeu ativos nossos. Eu vendi carteira, como a senhora disse, do Will. Eu vendi outros ativos, alguns inclusive com deságio. E não só esse, eu vendi ativos pessoais nos últimos 6 meses. Eu fiz todo tipo de esforço para conseguir colocar o dinheiro no banco e honrar compromisso com investidores. Isso não tem nada de errado, pelo contrário. É uma gestão compromissada com o sistema financeiro e com os investidores. Então, no entender do senhor, só existiria um crime se houvesse um prejuízo, é isso? Só existiria o crime se existisse uma transação. Existia um projeto de uma transação, uma promessa de compra. Mas o senhor emitiu as CCBs, confirma? Sim, foram claro, emitidas. Obviamente, não existe um crédito dentro de uma instituição financeira sem ter uma CCB. Mas assim como essas, diversas vezes a gente já existiu recompra de carteira, desfazimento de operações. Isso é uma coisa usual. A diferença nesse caso foi o tamanho. Mas isso não é fora do usual. Caro, só para deixar claro algumas coisas, especialmente para quem não é do sistema financeiro. O senhor afirmou várias vezes que não houve operação. E, em outros momentos, o senhor reconhece que houve uma operação em que o banco recebeu 12 bilhões. Inicialmente, por esses 12 bilhões, cedia créditos com a liquidez maior, que eram os consignados. Esses créditos
depois, o senhor diz em algum momento que alguma parte foi devolvida, inclusive o dinheiro para o Banco BRB, mas o BRB depois usou esse mesmo recurso para comprar outros créditos, esses outros ativos com uma liquidez totalmente diferente dos primeiros que o senhor negociou com o BRB, estou correto? Correto. Outra liquidez e outro resultado também. Exato. Então, nós estamos falando Então, operação houve... Houve, não com esse, quando eu falo que não houve operação, foi operação com essas carteiras. Ok. Elas não foram concluídas. Essas Houve carteiras, uma outra elas operação. chegaram a ser vendidas e, por problemas vários, foram trocadas por títulos, por participativos... Outro tipo de ativo. Outro tipo de ativo, com outro tipo de liquidez, muito menor liquidez do que a inicial. Aí é variado, porque você tem carteiras lá do Will, por exemplo, que tem a liquidez anterior à do consignado e outras posteriores. Proporcionalmente de quanto nós estamos falando, com maior liquidez ou menor liquidez? Eu não vou me recordar na proporção, mas eu sei que todas elas precificadas. E lembrando, todos esses ativos, não é que o BRB não tinha um interesse, ele já fazia parte de um negócio, de uma transação entre as duas instituições. O senhor participou de uma negociação em que o BRB compraria 58% do Master e, obviamente, isso envolveu todo um conjunto de due diligências recíprocas. Correto. Certo? O senhor sabia quem ia comprar e o BRB deveria saber quem estava comprando. Exatamente. O que estava comprando. O índice de liquidez do BRB, nesse momento, olhando as regras de Basileia, ele era compatível com essa mudança de liquidez da carteira nova de ativos? Eu não consigo responder especificamente pelo BRB, mas eu acredito que sim. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi da gestão ali do BRB durante todo esse período, uma gestão responsável. Eu conhecia que o índice de liquidez do BRB, em termos de Basileia, era muito próximo do prudencial. Ele estava flertando bastante ali com um problema de liquidez. Isso era um dado que o senhor tinha conhecimento? Para te falar a verdade, não. Na verdade, O senhor estava vendendo uma parcela significativa do seu patrimônio a um banco que corria o risco. Na verdade, eu imagino que na due diligência, uma das coisas que seria olhar, bom, esse banco tem risco de liquidez? Eu não fiz a diligência no BRB. O BRB fez a diligência no Master, que era uma aquisição. O senhor estava vendendo 58%. Mas eu tinha informações, obviamente, informações do banco, elas são de bancos, elas são, inclusive, abertas. No meu entendimento, a questão da liquidez no BRB sempre foi um ponto positivo, porque ele sempre acessou tipos de captação que o Master não tinha possibilidade, que é de prefeituras, estados, depósito judicial, um fundo que não era vinculado a plataformas de FGC. Então, sempre foi, no meu entendimento, inclusive nas conversas que eu tinha técnicas com a própria diretoria, isso era um ponto positivo do BRB, a capacidade de trazer captações novas para dentro do banco. Então, só para deixarmos claro, a operação existiu. Sim. O BRB efetivamente deu liquidez ao Master em algum momento com 12 bilhões e o Master trocou os bens que vendeu ao BRB no meio do caminho, e esses bens eram de liquidez distintas. Distintas, e que, no meu entendimento, gerou resultados para o próprio BRB ao longo desse ano. Perfeito. Só para deixar claro que o senhor frisou várias vezes que não houve operação.